Vamos falar agora sobre o impacto das doenças respiratórias neste início de ano e da dengue nas crianças, né? Vamos falar sobre cuidados, tratamento, prevenção com o pediatra Mário Celso Schmidt. Doutor, bom dia, obrigado pela atenção mais uma vez aqui conosco, obrigado pela visita. Bom dia, Jorge, bom dia a teus ouvintes. É um prazer vir aqui conversar sobre as coisas que afetam as crianças. E quantas, né, doutor? Tem bastante. Quantas, né? E como conviver com tudo isso, né? Com essa situação que a gente está vivendo hoje, né? Porque tem muitos papais e mamães que adoecem também. Sim. E vem junto, muitas vezes, as crianças, né? Então fica uma família doente em casa, né? É verdade, é bem verdade. E daí, muitas coisas afetam as crianças, muito dessas doenças que podem afetar as crianças podem ser prevenidas, são previsíveis, né? Os acidentes, especialmente, a gente já conversou disso algumas vezes, né, Jorge? Acidentes que acometem as crianças. Essa semana teve alta do hospital um nenezinho de 1 aninho, que a mãe estava dando comida, ele na cadeirinha, ele foi fazer uma arte habitual e caiu da cadeira e quebrou a cabeça. Nossa. Então, é complicado isso. E a gente tem falado bastante no consultório sobre a prevenção das injúrias físicas na criança. Isso se chama injúria física, né? Antigamente acontecia, doutor. Hoje não pode acontecer. Alguém vai perguntar quem não cuidou. É complicado. E a gente teve um episódio lamentável da morte de uma criança em uma piscina ali no bairro Velho, aqui em Blumenau, né? De que a mãe foi com as crianças no cabeleireiro, complicado. Lá tinha uma casa com piscina, as crianças acabaram indo até a piscina, caíram lá e uma delas não resistiu e acabou falecendo. Então, sempre as atenções nesse momento, né? Sim, tem, inclusive, falando de piscina, tem regras, o corpo de bombeiro, de quem tem piscina em casa, como tem que fazer a cerca à volta da piscina, o tipo de cerca, o espaço entre os sarrafos que compõem a cerca, a porta da cerca fechada a cadeado, né? Enfim, isso tudo são cuidados que têm que ser tomados para a criança não se afogar, né? E às vezes se afoga e morre, outras vezes se afoga e não morre e fica com um retardo mental, assim, que são coisas muito sérias, né? E a família acaba sofrendo por conta disso, né? Imagina perder um filho afogado, né? Por descuido, né? É complicado isso aí, muito terrível. Mas, doutor, e esse momento que nós vivemos com a dengue? O que a gente pode levar de orientação para os pais, para os cuidados com as crianças? Porque se pede passa repelente, mas que repelente? Porque tem muitas crianças que podem ter alergia aos repelentes, né? Meu filho está com sintoma, é dengue, não é dengue, pegou dengue agora. Então, e como é que está no Hospital Santa Catarina, doutor? No hospital, neste mês de abril, Jorge, eu tenho uns dados aqui que trouxe, eu sabia que tu ia perguntar essas coisas. Tu é um homem curioso, né, Jorge? Muito. 139 internamentos no hospital este ano. Tá, por uma doença dengue. Isso não é tão comum. Uma doença que até 5 anos atrás a gente nunca falava da dengue. Tinha muito pouco. Muito pouco. E passava tão despercebido, né? Desses 139, hoje tem 12 adultos internados e 2 crianças internadas no hospital. E desses 139, nesse mês de abril, 3 foram a óbito. E os que vão a óbito são os idosos, na verdade. Na maioria idosos, né? As crianças tinham meio que de letra a doença. Não tivemos nenhum caso assim de coisa mais grave, de dengue grave nas crianças, até agora, no nosso hospital pelo menos não tivemos. Todos saíram bem. E o adulto jovem também sofre um pouco, a doença é desgastante, causa dores musculares, dor, né? É desconfortável, e vômito, e diarreia. É uma doencinha que derruba o indivíduo mesmo, né? Mas os adultos mais velhos, os idosos, então, foram esses 3 que foram a óbito no hospital. Aumentou a incidência disso na cidade toda, né? E muito. Para se ter uma ideia, hoje a gente teve o anúncio de mais um óbito de um idoso de 74 anos, 17 mortes, já chama muita atenção. Ontem eram 15 13. São idosos. Ontem eram 13, pelo menos na rádio eu escutei. Eram isso 13 ontem óbitos. de manhã, né? Até hoje já mais 4 óbitos. 15 deles idosos, né? Sim. E por incrível que pareça para nós aqui, para a nossa região, para o nosso estado principalmente, né? A gente já teve óbitos de crianças ou adolescentes por dengue aqui, mas a maioria é adulto idoso. Sim.
Mas a vacina é para crianças e adolescentes, né? São coisas da saúde pública que a gente não entende, né? Nós leigos não entendemos porque que quem mais morre são os idosos e a vacina só pode ser feita até 60 anos. Uhum. Isso porque ela não foi testada em idosos acima de 60 anos. E também não foi testada em crianças abaixo de 4 anos. Mas a faixa etária para receber a vacina seria de 4 a 60 anos. E eu escutei esses dias, é uma verdade. A pública é até 12 anos. Pois é, mas por quê? Aí é que tá. A pergunta está no ar. Por quê? Então, Tanto é que Blumenau, por exemplo, vai receber mais de 20 mil doses para esse público. Pois é. Então não tem vacina para todo mundo, será? Será? Então é complicado isso. Aí o que tem que fazer? É usar repelente chamado icaridina. Icaridina. Uhum. Tem várias marcas, mas há que olhar o rótulo para ver se tem icaridina naquela marca, não é? E usar aquilo na pele como repelente ou borrifar na roupa. Na roupa. Como diz aquela senhora, a mosquita. A senhora Edis, safada. Tá bom. Tá acabando com todo mundo aí, né? A mosquita ela pega na roupa e se tiver a icaridina na roupa, ela já cai fora. Cai fora, né? Então não precisa passar na pele, na pessoa que tem a pele mais sensível e tal, passa na roupa. Sai a roupa meio que molhada de icaridina, meio mal cheirosa, mas paciência. Importante não pegar dengue. A questão é a prevenção nesse momento. Né? Não pegar dengue, né? E também entender como é que o Aedes aegypti, que é o mosquito, ele sobrevive, né? Ele voa mais ou menos a 1 metro de altura. Então, ele morde nas pernas das pessoas, né? Ele tem uma vida diurna, não noturna, né? Mosquito que morde à noite é pernilongo, não é o Aedes aegypti, né? Então tomar esses cuidados. E todo mundo também, né? Pouca gente fala disso. Todo mundo cuidar do meio ambiente, né? Isso. A doença existe porque a dengue está aí porque nós somos relaxados. Isso mesmo. É bem isso aí, né? Volta e meia, nós estamos pagando pelos nossos atos, né? Tu passa doutor? Na calçada, tem copinho plástico jogado na rua, esses coletores de lixo que ficam nas calçadas, assim, esses tambores, né? Não sei se ele está adequado. Uma pocinha de água é o suficiente para o mosquito botar o ovo dele e ali, de repente, nascer mais mosquito. E assim vai, né? E se a poça d'água, ela colocou o ovo lá, e a poça d'água secou, o ovo não morre. Olha só. Ele fica lá. É resistente o bichinho. É muito resistente. A hora que vem a outra chuvinha, volta a pocinha a ficar, ele eclode e sai mosquito de lá. Então, é um trabalho insano cuidar do meio ambiente para não ter esse tipo de doença, né? Nós temos cerca de 9 mil casos confirmados de dengue e mais de 22 mil em investigação. Então, para a gente ter noção, né, do tamanho número absurdo, que é isso aí, e 17 óbitos já aqui na cidade, né, mais de 100 no estado de Santa Catarina, né, e o Médio Vale junto com a região norte já são as que mais preocupam aqui no estado com essa epidemia. Como é que eu identifico que o meu filho pode ter dengue, doutor? Que as crianças às vezes podem passar durante o dia sem perceber, né, que elas são muito ativas. Não. Ou elas caem com a dengue? Não, cai. É febre alta. Repentina, aquela que veio do nada. 39,5, vômito, diarreia, os maiorzinhos queixam de dor de cabeça. Tem um sintoma muito clássico da dengue, que é dor nos olhos. Os maiorzinhos queixam isso, os pequenininhos não, né? Nós já tivemos dengue recém-nascido, Jorge. E como identificar, né? Só com o exame. É a doença que está na moda, o doutor, tudo quanto é doutor agora, já está de orelha em pé. Chegou com febre, vômito, é dengue? Faz o exame. Deu positivo? Então é dengue, não é? Já tivemos recém-nascido. Mas os sintomas são esses: diarreia, vômito, febre alta, repentina, e a criança fica prostrada, mas fica muito prostrada. Caiu de cama. Nas crianças com gripe e febre de 38, a criança está brincando às vezes. Mas da dengue não. Da dengue ela cai. Não, ela cai. E o que os pais podem fazer em casa, né?
quando as crianças têm dengue para auxiliar no tratamento, né? Para ajudar. Pelo menos com suspeita de dengue, né? Acha que o filho está com dengue. Isso. Para febre, Novalgina ou dipirona. Uhum. Não pode usar nem paracetamol, que é o remédio mais comum que a gente usa para febre. Pois é, criança. Todo mundo tem a farmacinha, né? Ibuprofeno, essas coisas não pode. Aliás, a criança nem devia tomar esse tipo de remédio nunca, né? Então é Novalgina ou dipirona e o soro caseiro, o famoso soro caseiro, mas direto na criança, né? Uhum. Isso ajuda ela a evoluir bem. Se as pessoas fizessem isso em casa, assim, já nos primeiros momentos da febre, muita gente não precisava ter ido no pronto-socorro. Não precisava. Então, se serve como conselho, né? Deu febre, vai para o soro caseiro. Soro caseiro e dipirona, soro caseiro. Para tentar aliviar, né? Claro. Aliás, a dipirona ajuda até numa doença respiratória, né, doutor? A dipirona é um analgésico antitérmico. Uhum. Né? Por que não o paracetamol? Porque o paracetamol, Tilenol, essas marcas aí, né? Ele é metabolizado no fígado. E a dengue machuca o fígado. Entre aspas. Então, se eu estiver tomando paracetamol e pegar dengue, o coitado do meu fígado vai ter um trabalho duplo para se regenerar. Né? Certo. Então, a dipirona não passa pelo fígado, então ela é melhor ser usada durante a dengue. Certo. E soro caseiro, acima de tudo. Em meio à dengue tem as doenças respiratórias, né? A gente começou a ter esses sintomas mais cedo aqui na nossa região, tanto é que o governo acabou antecipando a campanha de vacinação. E aí vem outro problema, né, doutor? Porque os sintomas meio que se confundem em alguns casos, né? E os pais ficam completamente perdidos. Sim. É aquela história, Jorge. Criança com febre abaixo de 1 ano tem que ser consultado pelo pediatra. Não tem jeito. Tem que consultar. Não estou dizendo que tem que ir para pronto-socorro. Pronto-socorro é outro tipo de doença. Não é febre. Uhum. A não ser que seja febre de criança pequenininha abaixo de 3 meses. Mas criança acima de 3 meses com febre é o pediatra. O pediatra vai examinar e vai tentar diagnosticar. Se não consegue diagnosticar na primeira consulta, faz uma reconsulta para continuar examinando o neném. Isso é interessante ser dito porque os pronto-socorros estão entupidos de gente, se eu posso usar essa palavra. Sim, e muitos não precisavam estar lá. Então não há estrutura humana para atender esse excesso de gente dentro do pronto-socorro. Não há. Não tem jeito, nem na rede pública, nem na rede privada. Não tem jeito, né? Então, as pessoas podem tomar, primeiro, o conselho com os seus médicos. Eu estou falando agora de criança, então, seu pediatra. Né? Eu tenho dito no consultório que as famílias têm que ter um pediatra de confiança. Um pediatra que conhece o filho deles, que atende o filho deles eventualmente ou com rotina, de sorte que pode ser esse médico de confiança ser abordado por telefone. Doutor, o Joãozinho agora está com febre. Lembra do Joãozinho, doutor, filho do fulano de tal, conversar. Vou aproveitar o teu espaço aqui, claro, Jorge, porque o pediatra ou o médico não tem como conversar pelo WhatsApp. Não tem como. Eu recebo no WhatsApp um recado assim: doutor, o Pedro está com febre. Quem é o Pedro? São tantas crianças e tantos Pedros, né? Quanto de febre? O que tem mais além da febre? Aí eu não tenho essa informação porque ficou truncado, está escrito, ninguém está falando. Aí eu vou na foto ver quem é que mandou. Aí eu vejo a foto da mãe do Pedro. Não, essa mulher nunca consultou comigo no consultório. Porque elas não vão assim tão enfeitadas como elas aparecem no WhatsApp. Veja a dificuldade. E aí acaba não conhecendo. Não tem como. Médico tem que conversar, examinar o menino e dizer o que o menino tem. Pelo WhatsApp não dá. Mas diz que é o futuro. Eu vou tentar me adequar, Jorge, mas eu te confesso que nesse momento é complicado. Então eu vou falar com o senhor, porque em Blumenau lançou teleconsultas, né, como uma forma de fazer uma espécie de triagem, digamos assim, né? Profissionais da saúde que atendem por telefone, a pessoa, aí é conversa, não é nada de mensagenzinha de texto. A pessoa liga, conversa, diz, estou sentindo isso, ou meu filho está sentindo isso, sentindo aquilo, e essa teleconsulta pode ir avançando, dependendo da necessidade, e virar uma teleconsulta de vídeo, né, com o profissional, aí já passou para um profissional médico, né,
olhando a pessoa e conversando com a pessoa. Isso é uma forma de tentar diminuir essa correria brusca que se tem em casos como esse para unidades de saúde e tal. E Sim. o profissional vai indicar ou não, você tem que procurar uma Sim. unidade de saúde, ou não. Esses sintomas são sintomas que você, com medicamento tal, Isso. inclusive gera receita, gera testado, tudo por ali. Não, eu não vou tão longe. Eu acho que precisa conversar. Claro que a cooperativa médica tem esse WhatsApp agora disponível das pessoas. Sim, a Unimed, né? Mas assim, dependendo da conversa, não, você não precisa ir no pronto-socorro. Com segurança. Que essa é a intenção. Você deve ir no pronto-socorro. Agora, o médico tem que ter muito discernimento, porque uma informação errada compromete o doutor. Exato. Ora, se na consulta, conversando, examinando, pedindo exame, o risco de não acertar não é tão desprezível, imagina numa conversa pelo WhatsApp. O doutor pode errar muito fácil. E daí não fica muito interessante, nem para o doutor, nem para quem usou essa ferramenta. Eu imagino que esses profissionais, né, eles tenham um treinamento de atendimento nesse sentido, e que só casos extremamente de confiança vão ser tratados ali, os demais devem ser indicados para uma unidade de saúde. Né? Eu concordo com a tua versão aí dessa história, porque sim, tem que esvaziar um pouco o pronto-socorro. Tem que esvaziar um pouco, né? Tem muita coisa que não precisa estar lá no pronto-socorro, né? E vamos aproveitar, Jorge, recomendação para evitar gripe. Há que se lembrar disso, né? Eu estou até com as recomendações aqui da Secretaria de Estado, do Estado da Saúde, né? Vacinação anual contra a influenza, né? Doutor. Tem essa confusão de vacina, o povo perdeu um pouco. Vacina ou não vacina? Perdeu um pouco a confiança nisso, por culpa não sei de quem, mas enfim, perdeu a confiança nisso. Mas a vacina da gripe é confiável e ela ajuda, né? Nenhuma vacina é 100%, nenhuma. Mas elas ajudam a diminuir esse volume de gripe e de dengue, etc. e tal, né? A vacina da dengue daqui a pouco está por aí. Eu ouvi falar, eu não sei se o senhor lembra, mas o senhor deve lembrar. Lembra quando o governo lançou a campanha de vacinação dos idosos, que saiu um comentário, né? Sempre tem a teoria da conspiração, né? Sim. De que, na verdade, queria eliminar por causa do INSS e tal. Mas, na verdade, ajudou muitas pessoas a poderem se fortalecer. A grande dúvida que sempre ficou que deve ter chegado ao senhor também, né? Doutor, vacinei o meu filho contra a gripe, mas não deu uma semana, ele ficou gripado. Culpa da vacina. Essa vacina não vale nada. Na verdade, não tem nenhuma vacina que garante 100% de efetividade. Não existe isso. Não existe. Especialmente a vacina de vírus, tipo o vírus da gripe, porque ele se modifica anualmente. Tanto que a vacina da gripe ela é modificada todo ano. Muito bom. Então, vamos falar da vacina da meningite. Vamos pegar um exemplo. Tá? Meu filho não tomou vacina de meningite e pegou meningite. É cruel. Agora, se o meu filho pegou meningite, mas eu fiz a vacina de meningite nele, a minha sensação de culpa é menor. Eu fiz a vacina. Mas a vacina não protege 100%. Protege muito próximo do 100%, mas não é 100%. Mas voltando às recomendações. Lavar a mão. Lavar a mão. Se eu mexo no meu nariz e te dou bom dia, eu passei as minhas cacas para você, falando termo bem comum, né? Bem pejorativo, né? Lavar a mão. Álcool gel. Álcool gel. É importante isso, né? Isso a Covid trouxe de bom. Esse hábito. Chama higiene da tosse, né? Usar máscara. Questionam a máscara, que bobagem, máscara. Não, quem está com gripe tem que botar máscara. Nós não precisamos, nem eu nem você, estamos com gripe. Estamos falando um na frente do outro. Sim. Não tem problema. Mas se eu tivesse com gripe, eu teria a obrigação, a educação de botar máscara. Ou com tosse, vai por aí. Evitar ambiente fechado. Aglomeração de pessoa, né? Eu brinco no consultório assim, ó. Tu já foi na missa domingo? Quantos senhorzinhos de lá tossindo? Sim. Ou afasta-se do senhorzinho que está tossindo, ou o senhorzinho tem que usar máscara, que ninguém gosta. Cobrir o nariz e a boca quando espirrar. Eu devo espirrar contra o meu antebraço.
Do ombro para baixo eu tenho o antebraço, o braço e a mão. Eu tenho que espirrar ou tossir contra o meu antebraço. Se eu botar a minha mão e não lavar a minha mão, eu vou passar Adiante. o vírus adiante. Manter superfície e objeto que entrem em contato frequente com as mãos, como mesa, teclado, maçaneta, corrimão, limpo com álcool. Computador, todo mundo usa o teclado do computador. Lá está cheio de bicho. Eu no hospital, na UTI, onde eu trabalho, na UTI do Hospital Santa Catarina, de criança, eu chego de manhã cedo, encho a minha mão de álcool gel e passo no teclado, passo no mouse, passo por tudo. Senão eu vou pegar vírus que estão por ali. Não compartilhar objeto de uso pessoal. Isso é claro, né? Escova de dente, toalha de enxugar o rosto, essas coisas, né? Atenção aos sintomas da gripe, né? Febre, tosse, dor de garganta, dor nas articulações, vê como confunde com a dengue, dor muscular, dor de cabeça, né? É fundamental, ao apresentar esses sinais e sintomas, procurar serviço de saúde mais próximo da residência para tratamento adequado, ou procurar o médico de confiança. As pessoas estão perdendo essa coisa que era muito interessante, que é o médico de confiança. O médico que conhece a pessoa, o doente que está lá, né? Isso seria interessante. Procurar serviço de saúde, especialmente os idosos, portadores de fator de risco para agravamento da doença, né? Como os hipertensos, os diabéticos, e vai por aí a conversa. Essas são as recomendações da Secretaria Estadual de Saúde para que não se divulgue ou se não dissemine a gripe de um modo tão fácil. É isso aí. Doutor, um questionamento que eu também recebi é de assim, eu vou lá no posto de saúde aplicar a dose da vacina no meu filho. Chego lá na unidade socada, cheio de gente, todo mundo ali acumulado, meu filho não tem nada, mas um tosse de cá, um espirra de lá, tal. Aí as pessoas se sentem meio reprimidos nesse sentido. Tem como a gente se prevenir, né, em momentos como esse, mas sim ir lá e garantir a dose da vacina? Não sei se a gente tem que se prevenir, Jorge. O ambiente tinha que estar preparado para isso, né? Mas nem todos são, né, doutor? Infelizmente... Numa situação dessa, né? As coisas já foram piores do que são hoje. Isso é verdade. Né? Isso é verdade. Mas já tinham que ser bem melhores, né? O atendimento no serviço público, de um modo geral, né? Tinha que ser mais adequado, né? Para as pessoas confiarem. Eu já falei aqui no teu programa, recentemente, eu uso como exemplo bastante aquele negócio do sábado de manhã, do Zé Gotinha, Jorge, o Zé Gotinha. O Zé Gotinha era uma festa. Todo mundo levava o filho para tomar as gotinhas do Zé Gotinha. As crianças ganhavam balão. Era um sábado de alegria. O pai que não tinha levado no sábado, na segunda-feira perguntava, doutor, como é que eu faço agora porque não pude ir no sábado, eu preciso fazer. Todo mundo confiava naquilo. Nós temos que retomar isso. Que confiem no serviço público de vacina, de atendimento médico, para que eles procurem esses serviços e sejam bem atendidos, né? Isso não é difícil fazer isso, não é difícil fazer isso. É só focar. A administração pública, agora, quem sabe até me prendam aí fora, mas a administração pública tinha que atuar nisso, sim, uma força-tarefa assim, intensa, para que todos sejam bem atendidos, porque o funcionário que está lá atendendo também seja bem remunerado e tenha um ambiente de trabalho decente, né? Eu conversei com o teu assessor aqui fora, que ele levou o filho. Sim. Recente lá. E ele ficou preocupado, porque o filho dele ia ficar doente para tomar a vacina. Que era um povo lá no posto. O salário de vacina não podia ser separada? Poderia ser separada. Um acesso diferenciado, né? Alguma coisa desse tipo assim, para que as pessoas procurassem mais os serviços públicos de saúde. Olha, muita gente deixa de ir nesse momento por causa disso, né? Eu vou bem e vou voltar doente, né? E as pessoas que lá trabalham também sofrem um pouco, porque elas sabem que o ambiente não está muito adequado. Elas sabem disso. Então também sofrem. Então sofre todo mundo, na verdade. Sofre, verdade. Doutor, tá dando horário da natação aí.
Não posso tirar o senhor da natação, mas Não. uma última pergunta Sim, só. por favor. Sim. Né? Hoje é o Dia Internacional da Hipertensão. Ah, é verdade. Né? Isso, e criança também é hipertensa, doutor? É, Jorge. Os pais têm que ter atenção com isso. E como há algum sinal de que uma criança pode ter problema com pressão? Pior é que não. Nas consultas de rotina com o pediatra, especialmente nas crianças acima dos 3, 4, 5 aninhos, a medida da pressão é igual escutar o coração. Escuta o coração, escuta o pulmão, apalpa a barriguinha, mede a pressão da criança. Mede a largura do braço da criança, a distância entre o ombro e o cotovelo, aí vê qual é o manguito, certo? O manguito é aquilo que aperta no braço. Uhum. Tem vários tamanhos, porque a criança tem de vários tamanhos. Exato. E mede a pressão da criança e vai no livro, naquela idade, para aquela altura, qual é a pressão esperada da criança. E muitas vezes, não tantas vezes, mas muitas vezes, se pega a criança com hipertensão sem sintoma nenhum. Porque É possível, então? Sim, a hipertensão é uma doença que não dá sintoma. Não dá sintoma. Né? E muitas vezes a criança vem com hipertensão e daí vai se investigar o porquê, aí chega em algumas doenças que às vezes são sérias, né? Certo, que pode estar aí sendo indicadas pela pressão mais alta da criança. Exatamente. Agora, hipertensão é uma doença que pode passar de pai para filho? Depende da doença que está causando a hipertensão, né? Mas em tese sim, existe todo... hoje se estuda muito, Jorge, uma coisa chamada epigenética, que é o ambiente causando doença numa pessoa que tem a propensão para ter aquela doença. Uhum. Então, se eu tenho um gene que eu recebi da minha mãe, que é o gene responsável para causar asma, e a minha mãe cuidou de mim, amamentando-me, fazendo a vacina em mim, cuidando da minha saúde, da minha alimentação e de todo o meu entorno, pode ser que eu não fique asmático. Agora, se o entorno é não apropriado, se o meu pai fuma, se eu vou para a creche bem pequenininho, começa a cair gripe uma atrás da outra, o gene começa a ser ativado e eu vou ser um asmático. Então, eu posso ter o gene da hipertensão, voltando ao assunto, e ter uma qualidade de vida adequada, esse gene fica lá adormecido e eu não fico hipertenso. Por outro lado, se eu não tiver um ambiente de vida adequado, o gene vai se manifestar. Entendi. É isso. Doutor, obrigado pela participação do senhor. As orientações sempre são muito importantes aqui na nossa programação. Muito obrigado. Obrigado a você, Jorge. Um bom dia a todos. Um bom dia a você, Jorge. Um ótimo final de semana. Doutor Mário Celso Schmidt, médico pediatra, conversou com a gente aqui sobre dengue, gripe, né? A saúde infantil.